Falei também sobre aqueles passos iniciais para estudar associações. Então, através do comando crosstab, a gente construiu a distribuição de frequências bivariadas, né? Entre a variável fornecedor, que vai ocupar as linhas, e a variável degradação, que vai ocupar as colunas. E aqui informo que eu quero as marginais, as distribuições marginais, e que ela receba o nome total, né? E eu quero normalizar essa distribuição, tendo como condição a fixação nas colunas. Eu poderia escolher aqui, ao invés de colunas, por exemplo, os índices. Então, ao invés de fixar por fornecedor, eu estaria fixando, aliás, ao invés de fixar por nível de degradação, eu estaria fixando por fornecedor. Do jeito que está agora, vocês percebem que nas colunas eu tenho sempre uma soma que leva a 100%. Se eu trocar essas colunas, a normalização por linhas, aí agora a linha que vai somar 100%. Ok, e a partir daqui a gente começou a estudar, a discutir a ideia de associação. Vocês vão lembrar que a gente também falou um pouquinho sobre isso. E a gente dizia, olha, aqui, os equipamentos em nível baixo são todos de A. Nível médio e alto são todos de B. Então, existe uma associação entre o nível de degradação dos equipamentos e quem fornece aquele equipamento. E eu estaria colocando isso também num texto em Markdown. Da distribuição bivariada a seguir, condicional às condicional aos níveis de degradação, nota-se que lá vai eu descrever o que eu acabei de verbalizar para vocês. Então, nunca esqueçam disso, tá? Um estudo descritivo envolve resultados estatísticos, mas também textos descrevendo esses resultados, porque senão você não vai estar descrevendo, né? Nota-se que os condicionadores em nível baixo de degradação são todos do fornecedor A, enquanto que aqueles em nível de degradação médio ou alto são de B. Logo, parece mesmo haver associação entre o fornecedor e o nível de degradação. Ok, tu vai ficar com esse controle, porque toda vez que ele desligar, tu liga. E aparentemente, quando eu apontar aqui, ele mexe naquele. Vê aí, tem esse botão azul aqui. Que viagem, cara. E da última vez que eu vim pra cá, eles estavam fazendo a manutenção desse bicho, né? Ok, agora eu vou entrar num conteúdo realmente novo, né? Passou quanto tempo, hein? 9 horas. Eu prometo que as próximas revisões que eu vou fazer vão ficar mais enxutas, viu? Então, para trabalhar, quando eu vou trabalhar em nível descritivo, eu tenho tanto essas tabelas, essas estruturas tabulares, quanto alternativas gráficas. E a gente também já passeou pelo conceito lá nos slides. Já passeou nos slides? Pelos tipos de gráfico? Já não já? Sim, é verdade, passou, mas da curiosidade não, acho que estava no Google Play, eu já sei, é, você gostou, Ah. mas eu fui lá. Ou deixa eu passear aqui rapidamente pelos slides, só para fazer esse apanhado conceitual também.
Eu vinha falando para você sobre distribuição de frequência e dá para esboçar essa distribuição de frequência através de gráficos. Por exemplo, eu tenho um gráfico de barras, ele é interessante para variáveis qualitativas, sejam elas ordinais ou nominais. Então a gente tem apenas um eixo nesses gráficos, tá? É o eixo das frequências. E aí o outro não é eixo. Essa posição, por exemplo, aqui nessas figuras que eu exibo, o que a gente tem aqui na horizontal não é um eixo, é apenas uma base para eu enfileirar as colunas. Essas colunas vão ter a altura correspondente às frequências, sejam elas relativas, absolutas, acumuladas ou não acumuladas, né? Quando a variável é nominal, eu posso construir desse gráfico de barras um outro que obedece agora à ordem das frequências. Esse gráfico é útil para variáveis nominais, porque quando eu tenho variáveis nominais, não tem significado a ordem das categorias, tá? Então, você pode bagunçar essa sequência de categorias sem nenhum prejuízo. O gráfico de Pareto, então, é o gráfico de barras, só que ordenado da maior coluna até a menor coluna. Ou daquela categoria com maior frequência até aquela de menor frequência. Quando eu estou diante de variáveis, esse é o gráfico de pizza, né? Eu apresento ele mais para destacar vocês que não façam ele, tá? Sempre priorizem o gráfico de barras e nunca priorizem esse gráfico de pizza. Ele é outro para variáveis qualitativas também. Não é bom de entender, não é tão fácil de você realizar também. Vale a pena investir nele. Quando você está diante de variáveis quantitativas, discretas, por exemplo, em que a quantidade de resultados observados não é tão elevada, você pode utilizar simplesmente o plano cartesiano. Então, você tem a distribuição de frequências daquela variável, você vai ter cada categoria como sendo de fato um número, ao lado você vai ter a frequência correspondente, então você tem um eixo X agora e um eixo Y, né? Aí, se for contínuo, a gente tem a próxima alternativa, que é o histograma. Você vai construir os agrupamentos, né? Parece um gráfico de base, embora que seja muito diferente de um gráfico de base em termos conceituais. Exatamente. Você vai ter as colunas, só que elas vão ser todas coladinhas umas nas outras, né? Vocês percebem que aqui as colunas têm uma distância entre elas, né? Então, para as discretas, eu tenho um plano cartesiano e simplesmente inso ali naquele plano cartesiano as coordenadas do valor da categoria versus a frequência daquele valor. E aí nada de Pareto nessa ideia, porque a sequência das categorias tem um significado marcante. Quando for quantitativo, contínuo, aí você recorre ao que parece um gráfico de barras, mas não é. Vocês notam que agora eu tenho um eixo nas abscissas, além daquele eixo nas ordenadas, e eu tenho marcações colando as colunas, tá? Que são justamente essas marcações que delimitam os intervalos. Quanto menor o intervalo, mais próximo vai dar. Como? Quanto menor o intervalo, mais próximo vai dar das funções. Isso. E aí, a questão do comprimento do intervalo é função do número de observações, como a gente tinha começado a discutir há pouco. Então, se você quiser uma função mais precisa, tenha mais observações. Então, para a gente que trabalha com ciência de dados, quanto mais observações, melhor. Porque o ajuste da função fica mais preciso. Sacou? Por que é que quando eu falo sobre histogramas, essas colunas são coladinhas? Porque quando termina um intervalo, começa outro. Ó. Esse 5.1 está terminando o primeiro intervalo e está iniciando o próximo. Então, você vai ter as colunas com as frequências correspondentes e todas vizinhas. Tem que ser vizinho, né? Existe um significado na marcação desses intervalos, né? A leitura dessas figuras é sempre a mesma, né? Quanto maior a altura da coluna, mais frequente é aquela categoria ou aquele intervalo. Um outro gráfico massa, que aí casa com a preocupação de Caio, um outro gráfico massa é o box plot. Esse gráfico traz uma riqueza de informação que o histograma, por exemplo, não traz. Então, aqui eu tenho uma chance de falar sobre medidas de posição. Daqui a pouco eu vou reprisar com vocês também. Por exemplo, eu tenho aqui nessa linha sólida, eu tenho uma caixa aqui, não é? Eles conhecem esse gráfico que é conhecido como box plot, o gráfico de caixa.
Então, a caixa ela é delimitada por três medidas, ou três quartis. Eu tenho esse segundo quartil que coincide com a mediana, e vocês vão me ajudar aqui a lembrar o que é a mediana. O que é a mediana, cara? Mas agora é mais. O valor que mais aparece é a moda, não a mediana. Ah, é verdade. O que é a mediana, Henrique? Tá no meio. Dos dados ordenados. Então, para obter a mediana, eu coloco os dados em ordem. Está acompanhando, né, Diego? Eu coloco os dados em ordem, pego aquele cara que ficou na posição do meio. Esse cara ele separa os dados em 2 quartos abaixo e 2 quartos acima. Ele é o segundo quartil. Eu tenho o primeiro quartil, que é o que separa os dados ordenados em 1 quarto abaixo e 3 quartos acima. O primeiro quartil é o delimitador inferior dessa caixa. O segundo quartil é esse delimitador intermediário que é conhecido como a mediana. O segundo quartil é a mediana. E o terceiro quartil é aquele valor que dos dados ordenados separa 3 quartos abaixo e 1 quarto acima. É o delimitador superior da caixa. Então, essa caixa contempla metade das observações. Entre o valor do primeiro quartil e do terceiro quartil, eu tenho 50% dos meus dados, né? Ele define esses bigodes, que na verdade são limites de controle, para o que seria considerado tolerável. Eu sei que os dados vão variar. Eu tenho aqui a distribuição do tempo até a falha. Eu sei que o tempo do primeiro componente vai variar em relação ao tempo do segundo. Eu sei disso. Mas existe uma variação que pode estar dentro do que eu tolero como sendo normal. E outras variações que são demais para mim. Então, o boxplot dessas estruturas gráficas é o gráfico mais simples que permite que você separe os indivíduos entre indivíduos comuns e indivíduos atípicos, ou pontos fora da curva, né, entre aspas, ou pontos aberrantes, ou em inglês outliers. Então você tem esses bigodes, esse gráfico também é conhecido como gráfico de bigode de gato, porque às vezes ele aparece deitado, né, e fica parecendo o focinho mesmo de um gato com os bigodinhos dele. Então esses limites, as observações que passam desses limites, tanto superior quanto inferior, e aqui eu explico como é que calculam esses limites, né? Eles, valores que ficaram acima deles vão receber um destaquezinho. Então, às vezes, olha, imagina só, eu estou estudando aqui o tempo até a falha. Metade desses tempos foi menor do que 20, ó. 50% das observações, ou seja, o valor que delimita ali o segundo quartil, é algo ali em torno de 18, 17 unidades de tempo. E aí tem indivíduos que sobreviveram 120 unidades de tempo. São indivíduos muito especiais. Isso aqui pode ter sido um erro de digitação. O cara digitou o zero sem querer. Isso aqui pode ser realmente um equipamento que sobreviveu numa condição diferenciada. Exemplo, um ar-condicionado que ninguém usava. Estava lá numa sala paradinho. O tempo operacional dele talvez tenha sido semelhante aos outros. Mas é uma sala em que o professor não aparecia, por exemplo. Para eu quis considerar tudo isso. Essa pergunta é muito boa. Então, porque eu quero conhecimento de tempo lá funciona assim, prestou. Ele está, sei lá, com 80 anos que prestou, é um milagre. Eu não É um poderia milagre. considerar ele da estatística. Aproveitando aqui para vocês que estão à distância escutarem a pergunta de professor, e esses valores que são especiais, esses pontos aberrantes, eu envolvo eles nas minhas contas ou eu deixo eles de lado? E a pergunta é boa, porque envolve a ideia de conta. Você vai ter contas que te permitem envolver esses valores especiais e contas que descartam esses valores especiais. Olha, se a mediana é simplesmente o valor central dos dados ordenados, se eu trocar esses 120 por 120 milhões, a mediana não sofre alteração. A mediana continua sendo aquele valor. Deixa eu, já que eu falei sobre isso e Caio fez uma cara meio assim de assustado, deixa eu ir aqui para o nosso quadro digital, né? Explicar sobre isso lá. Eu acho que eu já compartilhei com vocês também esse rascunho.
Onde é que tá isso? Tá aqui. Eu já compartilhei com você. Deixa eu conferir isso. Se não, eu compartilho agora. Ei, tudo é rascunho, não é? Não compartilhei ainda não. Eu vou compartilhar agora, viu? Isso aqui não está atualizado, não. Que é um quadro que vocês têm acesso a hora que quiserem, né? De vez em quando eu vou precisar desses assuntos. Já mandei para você. Então, o primeiro desses rascunhos é aquele dedicado à estatística descritiva. Vou arrumar aqui um lugar interessante. A gente já começou a falar sobre medidas de posição, não é? Uma delas é a mediana. Então, imagina que eu tenha estou estudando aqui a renda de um conjunto de pessoas, tá? A primeira pessoa, ela tem uma renda de, sei lá, R$ 200. A segunda pessoa tem uma renda de R$ 300. A terceira pessoa tem uma renda de 30 milhões de reais. Eu já coloquei aqui os dados em ordem. A gente vai poder reprisar isso daqui a pouco novamente. Vou falar sobre essa medida de posição. Então, a mediana é o valor que fica na posição central de um conjunto de dados ordenados, né? A variável tem que ser pelo menos ordinal. Caio, desse problema, qual é o valor da mediana? Pegando dois aqui, ó. Como? Três do lado. Vou pegar na parte. O que é a mediana? O valor central dos dados ordenados. Qual foi o valor central dos dados aqui? Como? Estou falando dessa coisa branca. Eu tenho três observações aqui, ó. A renda da primeira pessoa foi 200, da segunda 300 e da terceira foi 30 milhões. Qual é o valor da mediana? 300. A mediana é o valor que fica no meio dos dados ordenados. A mediana aqui é 300. Esse valor aqui era grande, né? 30 milhões. E se fosse só 3 mil? Qual seria o valor da mediana? Ainda seria 300, né? Quem é que sofreu com essa alteração aqui? Se você for calcular a média vai sambar para cima e para baixo. Então, a depender de como você resolva fazer a conta, pontos aberrantes entram na conta ou não entram. Então, nesse exemplozinho simples, se eu adoto mediana, ponto aberrante não entra na conta. Se eu adoto a média, ponto aberrante entra na conta. Então, vai ter momentos em que você vai se questionar se a melhor medida é a média ou se é a mediana, por exemplo. Isso acontece também em modelo de regressão. Então, eu estou estudando, por exemplo, a relação entre peso das pessoas e altura das pessoas.
Vou ver se eu consigo. Eu não tenho muita habilidade com esse mouse não, viu? Mas deixa me ver aqui. Agora o conteúdo é meio que regressão, mas eu estou falando de associação, então deixa eu colocar aqui numa posição mais ou menos próxima de associação. Tipos de variáveis. Aí depois vocês podem olhar esse rascunho com calma, viu? E tem aqui um monte de discussão bacana. Tentar fazer um gráfico aqui. Eu já peço desculpas a vocês pela ceboseira que vai ficar, viu? Então aqui eu tenho a altura, isso aqui é para ser a palavra altura. E aqui eu tenho peso. Melhorou foi muito, viu? Aí eu tenho pessoas que são baixinhas e que pesam pouco. Tenho pessoas que já são de uma altura mais ou menos elevada e que pesam um pouco mais. Existe uma variação aqui entre a relação de altura com peso, mas pode aparecer um baixinho que pesa bem muito. Esse pontinho aqui, ó, é o que representa a ideia de ponto fora da curva. Claro que eu preciso ter uma curva, né? Então, aparentemente, existe uma relação linear entre a altura da pessoa e o peso dela. Se eu for ajustar uma reta, ela vai passar por aqui assim, mais ou menos. Ó. A não ser por causa desse danado. E vai puxar essa reta para ele. Então, esses pontos fora da curva, eles influenciam meus ajustes de modelo, né? Daqui a pouco eu teria uma reta assim, ó, só por causa daquele danado, daquele outlier. Então, quando eu estudo a ideia de outlier variável por variável, eu estou fazendo um caminho que é bem promissor para quando eu chegar na etapa de estudar associações entre variáveis, eu me preocupar com outliers também. Como é que fica um modelo com aquele ponto especial e sem ele? Será que eu erro menos quando eu tiro ele? Lembra, Henrique, quando você foi na sala ontem, eu falava sobre em problemas de previsão, de classificação, você tem diversas alternativas, vai escolher aquela em que você erra menos, em que você prevê melhor. Bom, esse exemplo me permite discutir isso com vocês. Tá bom? Tudo isso por causa da pergunta que você fez, cara. Então, me façam perguntas, porque quando vocês me trazem as perguntas, eu tenho chance de descolar desse conteúdo linear aqui e falar sobre outras coisas com vocês, tá? O pessoal de casa tá entendendo de boa, e a área que chegou depois aí, tá tranquilo? É, Paulo Felipe levantou a mão aí para falar. Pode falar, viu? Não precisa levantar a mão, não, viu? Pode falar, porque eu não percebo quando Ah, você tá bom. levanta a mão, não. Bom dia, gente. Aqui eu não dei bom dia ainda. Bom dia, Espero que viu? estejam todas bem. Só essa questão que o Caio colocou do outlier, porque, por exemplo, é muito comum, só para contextualizar, né? Eu estudo crianças e estudo crianças com desenvolvimento atípico. Então, às vezes, a gente quer estudar o outlier. A gente não quer retirar ele para o modelo se ajustar melhor. Embora seja uma prática comum, né, de retirar para não... É um pressuposto importante para alguns modelos, de regressão linear, principalmente. Mas no nosso caso, às vezes o outlier ele é aquela pessoa que a gente tem que enxergar com mais cuidado. É uma criança, às vezes, é neurodivergente, é uma criança com autismo, uma criança com TDAH ou com TDC, que é uma desordem coordenativa. E aí, assim, eu sei que não é bem a aula, mas a gente... E eu também, assim, fugi um pouquinho da linearidade, assim, nos últimos anos, mas a gente usou em alguns estudos regressões interquartílicas, que a gente utiliza
os modelos de. A regra é uma regressão normal, só que a gente faz a regressão dentro dos quartis. E aí a gente consegue ver as tendências em cada quartil que a gente, principalmente nas extremidades. Aí o professor deu um exemplo aqui até da massa corporal, né, do peso. Tem um artigo que a gente acabou de publicar que foi exatamente isso. A gente pegou os extremos e a gente viu que uma tendência ruim, né, teoricamente ruim, que a gente estuda, que é a relação entre a competência motora e a obesidade em crianças, ela se dá lá no extremo mesmo. É a maior preocupação. Quando a gente fazia no grupo geral, a gente não percebia essa tendência. Mas quando a gente fez as interquartílicas, aí a gente viu que essa tendência ela começa a piorar a partir ali do percentil 75 até o final, assim. E aí isso tanto para meninos e para meninas, assim. Mas era só para contextualizar que às vezes, de fato, o outlier ele é muito importante para a gente. É de fato quem a gente quer enxergar, né? E colocar uma lupa nele de alguma forma. Muito bom. É um exemplo claro de que o padrão linear ele não consegue absorver todos os comportamentos, né? Então, quando você realiza a regressão interquartílica, que tem a ver com isso que a gente está conversando também, né? A mediana é um dos quartis. Então, eu posso construir um modelo de regressão pensando num percentual em particular. Eu quero construir um modelo de regressão a partir dos dados que separam ao meio as observações, né? Ou que separam um quarto abaixo de três quartos assim, ou que separam 5% abaixo. Então, perceba que quando eu reduzo esse percentual, eu me aproximo de eventos raros. E em algumas áreas, o que você quer estudar são os eventos raros. Então, depende muito do seu propósito, né? E aí você vai ter um aparato absurdo de alternativas matemáticas, né, ou estatísticas, para te ajudar nesse processo, né? Um outro exemplo, viu, Felipe? Pensando no que tu falou. Quando a gente vai estudar a precipitação de chuva, por exemplo, aqui onde a gente mora, acontece uma coisa bem curiosa. A gente tem zero até umas horas. E de vez em quando aparece um valor diferente de zero. É quando chove. Precipitação zero é quase que uma constante. Então, se você não percebe que existem padrões diferentes, acho que a cada 10 minutos, viu? Se você não percebe que existem padrões diferentes, você termina massacrando os dias em que houve chuva por causa dos zeros. Se você percebe que são dois mundos distintos, fica mais fácil de prever quando não vai chover e quando vai chover em que magnitude. Então, tudo parte do princípio de que você deve dar um tratamento especial a indivíduos que são heterogêneos entre si, né? Ok. Muito bom, Felipe. Obrigado, viu? Pela participação. Então, eu falava sobre as alternativas gráficas, falava sobre box plot, a gente conversava sobre a presença de outliers e tudo mais. Se vocês quiserem mais detalhes sobre como é que calcula isso na mão, aí vale a pena assistir as videoaulas da gente. Mas o importante é que o box plot vai ser talvez presente nos artigos de vocês, em todos os projetos de TI, e é muito provável que vocês leiam box plots quando forem se preparar para realizar os artigos, porque é uma das estruturas gráficas mais usadas pela comunidade científica. Ok. Deixa eu ver se tem mais gráfico para falar. Não, esse é o outro. Oi? Professor, Oi, pode falar. em relação a esse tipo de gráfico, tem os três quartis, né, e o do meio, a mediana, e eu vejo que nesse caso eles estão, digamos que do mesmo tamanho, né, tanto o primeiro como o terceiro, representando 50% cada um, não é isso? O primeiro quartil, ele envolve aqui nesse primeiro retângulo, Gleidson, 25%, né? Ou um quarto dos dados. O segundo Hum, pedacinho do retângulo maior envolve também um quarto. Agora, quando a gente olha mais de perto, a gente percebe que abaixo a gente consegue acumular um quarto das observações em um comprimento menor do intervalo. Aqui é mais estreito do que aqui em cima, ou seja, eu tenho uma densidade maior de dados nesse primeiro quarto do que no segundo. E aí você pronto. percebe a ideia de assimetria, né? Você vê que é como se tivesse alguma coisa puxando para cima esse box Entendi. plot, né? Porque à medida que você caminha para cima, fica mais difícil você acumular observações, né?
Entendi. A pergunta era justamente essa, porque eu percebo que às vezes, quando tem esse tipo de gráfico, uma parte é bem menor e a outra é bem maior, né? E a do meio não fica, geralmente, nem sempre no meiozinho, não, né? Aí a Perfeito. dúvida é em relação a isso. É quando ocorre assimetria, os dados eles apresentam alguma heterogeneidade. E aí, quando ocorre assimetria, você tem que ter muito cuidado com a média, porque a média ela sofre influência da assimetria, é o que a gente falava sobre os outliers, né? A média vai ser puxada para cima por causa dos outliers. Então, aproveitando a fala de Felipe, né? Ou você trata esses indivíduos aqui de maneira especial, em separado dos demais, ou então a informação de um vai contaminar do outro. Aí, Quando eu vou estudar a renda do brasileiro. Oi, pode falar. nesse caso, e também como naquele outro tipo de gráfico, que tem a curva, é como se eles estivessem fora da curva e Isso, fosse tipo viés. esses pontos especiais, eles são pontos diferentes do usual, da grande massa de pontos, né? Então, uma das etapas do trabalho de Felipe é identificar quais são esses pontos especiais para dar o tratamento adequado, né? Então, talvez Entendi. passeando pelo box plot, você tenha um primeiro insight sobre os indivíduos que merecem uma maior atenção, né? A grande massa está aqui, ó. De fato, só na caixa eu tenho metade das observações. Então, se eu tenho todos os indivíduos numa condição normal entre si, ou numa condição tolerável de variabilidade, eles estariam todos dentro desse limite, que são os bigodes, né? Pontos que estão fora desse bigode são pontos especiais. Sim. Isso aí não tá exatamente esse ponto aí seria a outra metadão, né? Ele vai ter Não. um ponto entre a caixa e esse ponto de fora. Não, os pontos que ficaram fora desses limites são pontos especiais. São pontos que você não consegue agregar facilmente aos demais. Eles têm uma cor diferente. É abaixo da caixa, também tem o limite. Eu poderia ter valores também outliers abaixo. Só que nessa situação não ocorreu. Esses pontinhos especiais, eles poderiam também estar abaixo. Nessa situação particular não aconteceu isso, tá? Agora tem a residência no caso do colégio. Como? Fica essa linha em cima, antes do colégio. Essa linha. A partir de enquanto eu vejo, mas também a residência no colégio. Não. Outlier é definido em função dessa linha, e não o contrário. Como é que eu obtenho essa linha? Através dessa continha. Dentro do tolerável, dentro do limite de controle. Não, existem pontos, veja. Essa caixa envolve 50% das observações. Então ainda existem outros 50% que estão aí entre pontos normais e outlier. Sacou? Se você observar é isso mesmo, aquele calcular a diferença entre o primeiro e o terceiro quarto, ou seja, esse comprimento de intervalo, e multiplica por meio. Então você caminha uma vez e meia esse comprimento para cima, caminha uma vez e meia esse comprimento para baixo também, no limite inferior, a não ser que você extrapole o mínimo observado ou o máximo observado. Olha para aqui abaixo, ó, com o bigode abaixo é menor do que o bigode acima. Por que que acontece isso? Porque não tem sentido eu seguir com essa conta, eu obteria, por exemplo, um tempo negativo. O bigode ia parar no valor negativo, eu não estaria entregando informação para a pessoa. Então tem que ir até o zero. Isso, ou até o mínimo observado, que deve ter sido 0 ponto alguma coisa, né? 0,086, uma coisa desse tipo, né? E acima não, ele seguiu e não encontrou o valor máximo para poder engolir. Então ele para nesse limite superior, que é o resultado da conta, e acima desse ponto ainda existem os danados outliers. Mas aí, Então, sim, pode falar. aí, no caso, se tivesse valor negativo, esse bigode de baixo ele estaria mais Mais para para baixo, né? baixo. Exatamente. Então ele foi limitado a esse valor próximo de zero para poder gerar mais informação para o leitor, já que ele não teve valor negativo, né? É por padrão que é o IB esse valor? Ou É um padrão. tem muito outro lá? É um Tem padrão. modo 2. Mas vamos pensar aqui no caso de Felipe. Então vamos supor que Felipe ele queira ser mais exigente em relação a quem são as crianças especiais no estudo dele. O que significa ser mais exigente?
aumentar esse valor de 1,5 para 2, para 3, porque você está aumentando o comprimento dos bigodes de tal maneira de que se um indivíduo for classificado como outlier, é porque realmente ele é diferente. Existe um conteúdo da engenharia de produção conhecido como 6 sigma, está dentro de controle de produção. Por que é 6 sigma? Porque você tem um intervalo de confiança girando em torno de um valor médio, em que você tem 3 sigma para mais e 3 sigma para menos. Aqui a gente está caminhando numa ideia mais ou menos semelhante. Então você tem um e-mail para mais e um e-mail para menos, só que é dos limites do primeiro e do terceiro quartil, né? Aí você se aproxima da ideia dos 6 sigma também. E no fundo, você teria esse valor intermediário, você tem uma distância até chegar no Q3, e a partir do Q3 é que você calcula esse limite superior, né? Por exemplo. É um gráfico muito rico. É importante que a gente escute esse gráfico porque ele vai ser muito presente na vida de vocês todos. A preocupação de Caio, né? Professor, mas eu vou ter uma figura com uma ruma de intervalos. Então, talvez a melhor figura para você seja um box plot. Porque vai ser sempre essa mesma estrutura, né? Vai trazer sempre os quartis, os limites. Se tiver outlier, ele vai destacar. Coisa que o histograma, por exemplo, não te entrega, os outliers, não te permite isso. É um gráfico muito rico, né? Ok, então passei pelos conceitos dos gráficos. Agora a gente vai ver como é que constrói eles no computador. Eu vou utilizar, em algum momento, um pacote que eu não tinha trabalhado ainda. Por enquanto, eu trabalhei com 3 pacotes. Na verdade, 2, né? O Pandas e o NumPy. Existe um pacote em Python que é próprio para você construir gráficos bacaninhos. É o Matplotlib. É uma biblioteca para gráficos. É uma biblioteca para gráficos envolvendo conteúdos da matemática. Esse Matplotlib ele não vem por padrão instalado nesse meu notebook. Vocês observarem, lá no iniciozinho dessa história, eu simplesmente importei o NumPy e o Pandas. Por quê? Por padrão, o NumPy e o Pandas já vem junto com qualquer notebook que eu crie lá no Kaggle. Agora, é claro que o Kaggle não vai deixar disponível diretamente tudo que é pacote em Python, porque nesse momento estão sendo criados novos pacotes em Python. Então, se o Google fizesse isso, ele estaria comprometendo o espaço que ele tem disponível e daqui a pouco as máquinas dele não funcionariam. De tanto espaço que estão ocupando só com esses pacotes pré-disponibilizados, né? Então, existem alguns pacotes que estão lá acessíveis na nuvem, mas que você tem que primeiro instalar para depois fazer uso. É como se eu tivesse uma biblioteca e dissesse, não, para eu disponibilizar um livro, eu tenho que ter ele na minha biblioteca. Deixa eu comprar primeiro a ideia de instalação aqui, para depois poder emprestar as pessoas, né? Então, é o que está acontecendo nessa linha 1 dessa célula que eu estou visitando agora. Esse símbolo do percentual é um símbolo que a gente usa para pedir ao Python que instale esse pacote da melhor maneira possível, vendo a questão de dependência com outros pacotes, a questão de versão com outros pacotes. Esse comando pipe é um comando que a gente utiliza para poder realizar uma pipeline de instalação. O que é uma pipeline? Uma pipeline é uma linha ou um duto em que você promove sequências de atividades. A instalação de pacotes envolve essa sequência. Então, eu uso o comando pipe install para instalar o pacote que me interessa, nesse caso, o matplotlib. Na linha 2, eu uso um comando que vocês já conhecem, o comando valueCounts, para construir um gráfico para a variável degradação. Eu peço para ele normalizar e peço para ele não ordenar de acordo com as frequências, mas a variável degradação é ordinal de acordo com a ordem que eu imprimi antes, né? Na linha 3, eu estou criando uma estrutura de gráfico. Então, eu estou pegando o resultado de value counts, que é uma série, que me permite também gerar gráfico. Então, eu não estou usando um matplotlib aqui por enquanto. Não sei nem porque é que eu estou importando aqui. Talvez na frente é que eu use, né? Mas foi bom ter falado para vocês. Então, eu vou executar o comando plot, que é um comando da classe série, e eu quero que esse plot seja do tipo bar. Eu quero um gráfico de bar. Aqui eu estou definindo as dimensões da figura. Eu quero uma figura que tenha 4 medidas
na vertical e 2 medidas na horizontal. Eu estou colocando como título para essa figura nada, porque senão ele coloca um texto padrão, eu não gosto desse textozinho. Quando vocês forem construir os artigos de vocês, vocês vão intitular as figuras fora das figuras, tá? Até mesmo porque o título vem com o índice da figura, um númerozinho, vocês vão enumerar as figuras, as equações, as tabelas. Vai chegar uma aula em que eu vou falar só sobre isso com vocês, tá? E o tamanho da fonte, para aparecer os textos, vai ser 12. Eu quero que o label que apareça na horizontal, eu ainda estou por aqui sim, cara. Demorei sem executar, né? Ele está perguntando se eu ainda estou por aqui, porque senão ele interrompe aqui a ocupação da máquina dele lá. Então, aqui na horizontal, eu vou colocar o título degradação. Na vertical, ou no eixo Y, eu vou ter o título proporção. Quando eu executo essa célula, ele vai demorar alguns instantes para poder executar a instalação do Matplotlib. Ele está verificando aqui os requerimentos, ó. Aparentemente, eles estão sendo todos satisfeitos, em relação, inclusive, às versões. Ele está passando por todos os pacotes que o próprio Matplotlib recorre, né? Todos esses aqui o Matplotlib precisa. E está aqui o meu gráficozinho. Vocês lembram que eu interpretava a distribuição de frequências? Eu dizia, olha, se bem que isso eu nem fiz, para a distribuição de frequências do nível de degradação, né? Então, tem aqui o resultado do gráfico e coloco, antes de chegar no resultado do gráfico, um texto em que eu introduzo o leitor ao resultado que ele está por receber. Nunca deixem o cotado leitor receber uma tabela sem ter sido introduzida a ela, ou uma figura sem ter sido introduzida, porque o leitor pode não ser da nossa área. Então, o texto sempre ajuda ele a entender o que você está exibindo, né? Então, da figura a seguir, nota-se que o nível de degradação mais frequente é o baixo. Depois, eu sugiro que vocês assistam vídeos sobre como construírem esses textos de uma maneira bem profissional, bem bacana, né? Vocês podem incluir figuras, vocês podem incluir bullets. Dá para você definir estruturas de seção, subseção, subsubseção. Para colocar texto em itálico, em negrito, por exemplo. Eu quero que esse texto ele esteja em negrito. Aí vira um comandozinho, tá vendo? Ó? Se você coloca 2 asteriscos antes e 2 asteriscos depois de um texto, o que está entre esses 4 asteriscos é parecido com o que acontece com o WhatsApp. Você vai ter aquele texto em negrito. Ah, na verdade eu quero em itálico. Aí ele vai colocar um asterisco apenas. Se eu não me engano, lá no WhatsApp você coloca um underline antes e um depois, né? Se quiser incluir links, você pode incluir também. Equações vocês podem incluir. Ao final desse notebook eu falo um pouquinho sobre isso. Ok. Eu saio da célula e ele exibe do jeitinho que eu quero. Aqui é para construir histograma agora, né? Então, fiz um gráfico de base para uma variável qualitativa ordinal. Seria um caminho parecido para variável qualitativa nominal. Deixa eu tentar fazer esse exercício para uma nominal, só para vocês. Vou dar um Ctrl C aqui. Realmente é similar. Só que agora eu vou trabalhar com a variável fornecedor. E agora eu vou deixar que o sorte seja tudo. Eu quero ordenar do mais frequente para o menos frequente. Massa seria se eu tivesse muitos fornecedores. Ficava visível a importância disso, né? Aqui deixa eu chamar de forne. Só para diferenciar do outro.
Agora eu vou ter fornecedor como sendo o texto na horizontal. Está aqui o gráfico para fornecedor, utilizando as frequências relativas, tá? Para a variável quantitativa, pensando em histogramas, o comando é bem parecido. Vocês notam que eu faço distribuição de frequências ponto plot, né? Distribuição de frequências aqui seria uma série. Aqui eu estou passando os dados lá do conjunto de dados apenas da variável tempo falha, ó, que também é uma série. Aí o comando agora não é ponto plot, é ponto list. Antes era ponto plot. Agora eu estou construindo um histograma com as mesmas dimensões e com aquela quantidade de intervalos. E foi função do tamanho da amostra e tudo mais, né? Tá aqui o histograma. Então, mesmo tendo muitas observações, Caio, a figura ela exibe informação. Por exemplo, dá para perceber que acontece um decaimento exponencial no tempo até a falha. É cada vez mais raro o indivíduo sobreviver por mais tempo. E é bem mais comum que ele sobreviva no limite inferior desses tempos. Problemas de resistência muitas vezes apresentam esse comportamento. Seja resistência à morte, ou seja resistência de uma liga, quanto você estica até que ela quebre, ou seja resistência de um tijolo a uma pressão, ou os meninos que estão estudando a ideia da qualidade asfáltica, né? Quanto resiste a água. É muito comum que apareça esse tipo de comportamento. Uma cauda à direita indicando que indivíduos mais resistentes são indivíduos raros, cada vez mais raros, né? Uma segunda alternativa, notem que o comando IST eu uso diretamente, né? Sobre uma série. Uma alternativa é utilizar o comando plot, a coluna tempo falha, só que agora informando que o tipo de plot que eu quero, de gráfico, é do tipo box. Aí ele vai fazer o nosso box plot. E aí o título do eixo Y é tempo até a falha. Tá aí o nosso gráfico. Eu acho mais interessante esse gráfico do que esse, porque esse aqui, embora que seja mais enxuto, ele traz elementos que o histograma não traz. Daqui a pouco vocês podem trabalhar até com ângulos, né? Tanto com o histograma quanto com o box plot. Tá bom, meu povo? Tranquilo? E aí lá estarei eu novamente construindo as células de Markdown, interpretando esses resultados, né? Do box plot a seguir. Se entregar para mim os notebooks sem interpretação, perde metade da nota, viu? Já chamando a atenção aí de você da graduação. Eu não só quero esses gráficos e essas tabelas, eu quero interpretação, viu? Houve um tempo em que eu dizia, isso é o que separa vocês da máquina. Agora eu digo, vocês têm que fazer isso melhor que a máquina. Nota-se que, em geral, os dados se concentram em valores inferiores a 50 unidades de tempo. Só olhando a figura aqui, tá? Em geral, eles estão por aqui. Tempo. E que resultados ou valores, né, mais elevados tendem a ser outliers. E aí, palavras estrangeiras têm que estar em itálico, né? Deixa eu já colocar aqui entre os asteriscos. E aqui, se vocês quiserem comentar outras coisas, vocês podem comentar. Professor, como é que eu obtenho o valor da mediana, o valor dos quartis? Daqui a pouco eu mostro para vocês algumas funções que exibem para a gente essas descrições também, para ajudar vocês na descrição. Ah, ok. Agora,
passando aos estudos de associação, né? Primeiro estudando a associação entre uma variável quali e outra quali. Por exemplo, será que existem associações fornecedor e degradação? Será que dá para estruturar isso graficamente? A gente não passou por gráficos que falam sobre a associação entre variáveis até agora, né? Eu criei aqui uma função porque eu não quero ficar repetindo as execuções, né? Eu criei aqui uma função chamada quali-quali-association. Ela recebe dois argumentos: o nome da primeira variável e o nome da segunda variável. Na linha 5, eu guardo em SQTB o resultado da função crosstab, que eu apresentei para vocês ainda há pouco, né? Então, eu tenho aqui uma tabela em que nas linhas eu vou ter os dados da variável 1. Aí vocês já percebem a vantagem de utilizar essa ideia de colchetes, né? Porque eu já consigo meio que automatizar o convite a cada uma das colunas. E ao longo das colunas eu vou ter a variável nome 2. E só quando der 10 horas, vocês me avisam que a gente dá um intervalozinho, viu? Faltam 10 minutos. Eu vou normalizar pela variável das linhas, né? Pela variável índice. E aqui eu vou destacar um título. É a proporção condicional da variável 2 em função da variável 1. Isso aqui também é um texto automatizado. Poxa, professor, eu estou somando textos. Em Python, quando você apresenta o símbolo da soma e passa textos, ele aglutina esses textos na ordem que você está somando, né? Então, vai ter primeiro esse texto. Isso é a configuração, velho. No intervalo eu vejo isso. Vai ter esse texto, somado a esse texto, ou seja, agregado ao primeiro texto, ao segundo texto e assim por diante, né? Aí eu imprimo o texto desse título e depois exibo essa distribuição de frequências. E na sequência, eu convido o comando plot para o resultado dessa distribuição cruzada e quero um plot do tipo barras. Ele vai construir um gráfico de barras agora pensando em duas variáveis. Esse stacked igual a false significa que eu não quero que as colunas estejam empilhadas. Depois eu coloco ele true para vocês verem a diferença. Essa imagem que está sendo criada vai ter um título no eixo Y, que vai ser somente o título percentual, para lembrar que é uma proporção. E na horizontal eu vou ter o título como sendo da variável de número 1. Eu vou executar isso aqui e vai ficar só na memória do meu notebook essa função. Acabei de criar uma função. E nessa próxima célula eu executo essa função passando para a primeira variável, a variável fornecedor, e para a segunda variável degradação. Vamos ver o que é que ele gera para mim. Então, ele gerou tanto a distribuição de frequências, que a gente já tinha visto antes, né? Quanto o gráfico. Então, só relembrando, né, da distribuição de frequências, quando eu olho para o nível baixo de degradação, todo mundo é do fornecedor A. Então, está aqui, ó. Em azul, eu tenho um nível de degradação baixo, 100% ou 1, né? É do fornecedor A. A classificação média, em laranja, e a classificação alto, em verde, elas não aparecem para o fornecedor A. Por quê? Porque a frequência delas para o fornecedor A é sempre zero. Médio e alto não apareceram para A, apenas para B. Por outro lado, a classificação baixa não apareceu para B, porque foi todo mundo para A. Eu só tenho a coluna em laranja e a coluna em verde, que são dos níveis médio e alto. Então, dessa figura, eu percebo que existe um comportamento diferente do nível de degradação, a depender do fornecedor. Para A, eu só tenho um nível baixo. Para B, eu só tenho um nível médio e um nível alto. Entendeu, Henrique? Então, às vezes, da figura você enxerga mais facilmente do que da tabela, né? Pronto. Essa estrutura, só realizando a promessa que eu fiz a você, se eu colocar aqui true ao invés de false, deixa eu colocar aqui uma hashtag para poder ter os dois fácil. Deixa eu executar aqui.
e depois executar aqui novamente, vocês vão perceber que agora as colunas vão ser empilhadas. Como é que o matricou aí? Oi? Eu não usei ainda. Eu expliquei para vocês, mas não usei ainda. Eu não sei por que é que está ali em cima. Eu devia ter deixado para apresentar quando eu fosse mostrar figuras mais sofisticadas, né? Que eu creio que só vai aparecer. Eu não sei nem se aparece na aula de hoje ainda isso. Acho que só nas próximas. Eu não usei o Matplotlib ainda. Só usei o próprio Pandas. Ou, na verdade, só usei o de séries. Então, agora eu tive as colunas empilhadas, ó, totalizando lá os 100%. Às vezes a pessoa prefere as empilhadas, às vezes não. Em geral, eu não uso elas empilhadas. Peraí, o A ele é o total? Seria uma matricula? O total do baixo, né? O A é o total do baixo. O B, metade do B, está entre médio e a outra metade é alto, né? Sacou? Você faz essa linhazinha separando aqui, você vai chegar bem nos 50%. É que eu achava que eu não estava lembrando que dava. Mas dá. Só que eu não condicionei o fornecedor. Então, se você observar, a coluna de A tem 100%. E a coluna de B também tem 100%. Porque eu condicionei para dar 100% para o fornecedor. Sacou? Ó, aqui eu tenho 100% na primeira linha. E na segunda linha eu também tenho 100%. Tá? Professor, e eu tenho que ficar mudando esse stack de seu. Eu não poderia ter esse stack de como sendo um argumento da minha função? Podia. Eu poderia ter aqui, por exemplo, o argumento stack. Deixa eu colocar só para diferenciar. Eu não precisava, tá? Mas só para diferenciar. O parâmetro stack. E aqui eu vou informar esse parâmetro. Vou colocar isso aqui assim, senão ele vai reclamar aqui. Vou executar de novo. Eita, foi que eu. Ah, ficou faltando a vírgula, né? Engoli a vírgula ali no meu comentário. Agora eu tenho que incluir esse argumento pstack. Ele não sugere não, né? Então, quando eu quero empilhado, ele vai ser true, quebrado. E quando eu não quero empilhado, ele vai ser false. Então, agora ele é empilhado. False. E agora ele não é mais empilhado.